Oi, eu sou a Beatriz Pinheiro e eu vou apresentar o Corpo Ciborgue, Processo de Criação in Nomine Presens, que é um trabalho que eu escrevi junto com a Luísa Paraguai. As reflexões desse trabalho fazem parte da minha pesquisa de mestrado em desenvolvimento, que eu comecei esse ano, que articula processos de criação em arte e tecnologia com a fenomenologia e a filosofia da tecnologia. Nesse trabalho, a gente entendeu uma necessidade de fazer um resgate histórico das poéticas em arte e tecnologia produzida por mulheres. E aí a gente escolhe a Orlan como artista porque ela é referência na exploração do limite dos corpos humanos, e tem atualizado sua praxis até hoje com os avanços tecnológicos. E a gente traz essa obra, Omnipresence, porque mesmo ela tendo sido instaurada há quase 30 anos, ela ainda promove uma discussão atual a respeito da maneira pela qual o controle dos corpos femininos atualmente está tecnologicamente institucionalizado pelas redes de biopoder. Então, a Sibília vai resgatar o conceito de biopoder do Foucault para dizer que esse tipo de controle específico dos corpos, né, de maneira biológica, que antes estava na mão do Estado, agora, com os avanços tecnológicos e com o regime pós-capitalista instituído, esse poder ele está descentralizado e pulverizado pelas diversas instituições tecnomercadológicas. E o Feinberg vai dizer que a manutenção desse tipo de poder ocorre pela forma como essas instituições fabricam objetos tecnológicos e colocam no código técnico desses objetos discursos que promovem os seus interesses e não democratizam ou instrumentalizam os grupos em situação de dominância para terem acesso a essas informações ou participarem da construção desse código técnico. E quando falamos sobre o controle dos corpos femininos, isso exigiu estratégias específicas dessas instituições para que elas fizessem o seu exercício de poder e que a gente pode apreender, por exemplo, pela instituição de um contexto da era da cirurgia, né, que a Naomi vai dizer, e por ter dentro desse contexto da era de cirurgia um padrão de beleza hegemônico que é cirurgicamente atualizado através dos procedimentos estéticos. Mas, apesar disso ser um pouco preocupante, a Sibília vai dizer que essas redes de biopoder, elas possuem certas fendas, brechas, nas quais a gente poderia, fazer um uso crítico dos objetos para confrontar ou se rebelar, desses mecanismos de poder imposto. E a gente acredita que a Orlan, nessa obra, é um exemplo disso, porque a partir de um uso diferenciado dos objetos tecnológicos, subvertendo a lógica para a qual eles foram programados, ela consegue se rebelar desse padrão é, tecnologicamente atualizado de beleza. E aí a gente vai fazer uma leitura, então, para a gente entender como ela consegue fazer isso. Por isso que a gente vai fazer uma leitura a partir é, do processo de instauração da obra, né? Que a Sandra Rey vai dizer que existem três dimensões, que é a dimensão abstrata, prática e conceitual. Então, primeiro, a gente resgata o conceito de corpo próprio do Merleau-Ponty, que vai dizer que se trata de um indivíduo que, né, a partir da sua corporeidade, o movimento da sua corporeidade, percebe o mundo e a ele atribui sentido. Então, a Orlan é um corpo próprio, que produz questionamentos que vão ser combustível da sua intenção artística na dimensão abstrata. E ela gostaria, né, quando ela faz esse trabalho, ela estava querendo tanto criticar os artistas que haviam cedido aos interesses mercadológicos, produzindo obras reduzidas de valor simbólico, preocupadas apenas em serem bonitas,
e também para denunciar a quantidade alarmante de procedimentos estéticos com finalidade de embelezamento que estavam acontecendo naquela época. A Orlan, ela não critica o ato cirúrgico em si, ela critica a formação de um contexto que impõe, enquanto norma para mulheres, essas cirurgias estéticas como finalidade de padronizar a imagem do corpo feminino. Mas a Orlan, ela vai dizer que a cirurgia estética ela tem um potencial positivo e criativo muito grande para se atingir uma imagem desejável quando ela é pensada, né, o design é pensado pela própria pessoa que vai passar pelo ato cirúrgico, que é exatamente o que ela faz, porque afinal de contas, nessa ação performática, ela incorpora de maneira permanente duas próteses que são é, utilizadas normalmente, né? Elas foram criadas para levantar as massas do rosto, aqui nessa região da testa, criando duas saliências. Bom, na dimensão prática é onde a gente vai conseguir identificar a maneira pela qual a Orlan realiza incorporações, que para o wide é a, o aumento, né, a extrapolação da experiência corpórea que se dá pela mediação dos objetos tecnológicos. E ela consegue atingir a intenção crítica artística dela só porque ela faz esse uso diferenciado que promove desvio acerca da finalidade programada dos objetos. E aí a gente faz destaque para três dessas lógicas, né? A primeira é a lógica do ato cirúrgico ser uma experiência privada e que ela, através da tecnologia de transmissão remota, torna um ato público para mais de 12 instituições culturais ao redor do mundo. A segunda lógica que ela desvia nesse ato cirúrgico é que as cirurgias com finalidade de embelezamento, as mulheres elas estão desacordadas. E a Orlan, ao invés de anestesia, ela toma analgesia, então ela fica consciente e conversa e responde pergunta das pessoas que estão observando ela ao redor do mundo. Isso é muito importante porque a partir disso ela consegue provar para essas pessoas que ela não está sentindo dor e não sentir dor era importante para diferenciar essa obra da body art, né? Porque essa obra que ela produz faz parte de uma linguagem que ela mesma cria, chamada arte carnal, que através do manifesto vai colocar como característica a não obrigatoriedade e a libertação do corpo humano para com a dor. E aí, é, no campo conceitual, na dimensão conceitual de criação, a gente vai entender que essa performance, ao final, ela instaura o nascimento de um corpo novo dessa artista, que é um corpo máquina, e que a gente aproxima do conceito da Donna Haraway de corpo ciborgue, que se trata daquele corpo que assume o seu lugar fronteiriço entre o que é natural e artificial, e a partir desse lugar escolhe uma maneira crítica de usar os instrumentos tecnológicos a fim de subverter o comando e o controle. E a gente entende que a Orlan, com o nascimento do seu novo corpo, ela vai fazer o que o Feinberg chama de resistência tática improvisada, que é quando os grupos em situação de dominância, que são, né, essas instituições tecnomercadológicas, não conseguem prever ações de resistência produzidas por um uso diferenciado dos objetos é, tecnológicos pelos participantes dos grupos em situação de dominância. Então, a gente entende que, através do desvio do uso desses objetos tecnológicos que configuram o nascimento desse corpo humano, o corpo ciborgue da artista, ela consegue desestabilizar as normas cirurgicamente
institucionalizadas sobre a aparência dos corpos femininos. Por fim, eu gostaria de agradecer à FAPESP pelo financiamento à minha pesquisa de mestrado. Muito obrigada.